E aí, pessoal da Super Varejo, o papo hoje é sobre transformação digital. E aqui na minha frente está o Felipe Salvador para falar justamente sobre isso. Tudo certo, Exatamente. Felipe? Tudo certo, muito obrigado aí pela recepção da Super Varejo. Prazer é É um nosso. prazer estar falando com você, Rafael, e com todos aqui, de um papo que está extremamente alta e que também tem que ter uma atenção muito forte, né? Justamente. Nosso setor está se falando muito nisso. Hoje de manhã eu vi nas palestras, aliás, nesses últimos dias na APAS, né? Eles trataram muito do assunto marketing digital, a transformação das empresas, né? E não só foi falado, como é muito nítido. Aqui na feira, os próprios estandes se preocupando muito com isso, né? Quando a Sim, gente vem de uma realidade lá de 2019, né? Onde teve aí a pandemia, teve essa parada, e hoje aqui na feira em 2022 você vê que mudou totalmente, né? sim. Precisou mudar, né? Exatamente. Coisa- A pandemia impulsionou, né? A gente precisou se transformar. É uma coisa de... Tecnologia deixou de ser opção agora, é imposição. Você precisa estar Exato. alinhado com tecnologia. Não, Exatamente. você não consegue nada. E você vê que é uma preocupação, né, que ela não é mais só profissional, né? Ela também é uma preocupação de gestão, que era justamente o que vai de fato impulsionar, né? E é algo que na minha visão, né, a gestão ela tem que ter uma cultura preocupada e com uma vontade, um querer de fazer essa transformação digital dentro da própria empresa, porque se a gestão não tiver com essa cultura, com essa cabeça, dificilmente vai ser aberto ou vai ser aceito algum projeto proposto, né, de baixo para cima, né, de um funcionário ou de uma equipe, para que essa transformação digital aconteça. E eu sou uma pessoa que eu defendo muito que tem que haver um cuidado muito grande na transformação digital, por conta do cuidado de uma questão de RH, de uma questão de gestão, da escolha dos profissionais que fazem isso, né? Nós temos hoje muitos profissionais, né, que por conta do tema estar em alta da transformação digital, acabam oferecendo projetos, e algumas empresas que às vezes não estão e não estão tão atreladas às informações ou à gestão de um projeto digital, acaba ali aceitando e de repente acaba até se frustrando, deve-se haver, e aí onde eu falo, deve-se haver um cuidado redobrado na contratação dos profissionais que fazem essa, principalmente quando é a criação do zero de um setor digital ele vai acabar um setor digital, uma transformação digital, não é só a rede social, né? Não é só o site ou o e-commerce, é uma questão interna entre setores, inclusive o uso de dados, como você falou da tecnologia, né? O uso de dados de um setor de tecnologia para um setor de abastecimento que vai impactar um setor comercial, que de repente pode impactar, de repente não, vai impactar um setor de marketing, né? Que ali vai estar ali propondo produtos e vai pegar tudo de uma forma muito diferenciada. Então, o cuidado deve, e eu sempre falo muito sobre a diferença de dois tipos de profissionais, né? Que ambos são extremamente necessários dentro de uma equipe, mas só tem que ver de fato ali a posição de um para com o outro, né? Que é o profissional que trata muito de tarefas e o outro profissional que ele trata de resultados chaves. Para eu trazer para um conceito prático, né? O profissional de tarefas, ele é aquele profissional que ele entra na sua empresa, ou ele faz parte da sua equipe, e que ele é o responsável por fazer uma reunião com uma plataforma de CRM, fazer a contratação de um e-commerce, olhar qual é o melhor, qual é o mais valioso, o mais vantajoso para a empresa, mas ele não necessariamente ele está falando o que vai aumentar o retorno sobre o investimento, de repente sobre a otimização de ativos dentro da sua empresa. Então ele vai estar tratando, na verdade, ele vai estar falando de um investimento, mas sem propor o retorno sobre ele. Então ele está Entendi falando, sua pergunta. exatamente isso. Ele está te trazendo um novo serviço, um novo produto para a sua empresa. Pode ser ali um e-commerce, por exemplo. O profissional que ele olha resultados chaves, ele é essencial para quê? Porque ele vai chegar na empresa, ele vai ter um entendimento interno não só da empresa, mas do setor em que a empresa está, do momento em que o supermercado, usando um supermercado, né, como exemplo, ele está vivendo em relação
a venda, seja ela bruta, seja ela líquida. Então ele vai ter uma compreensão total e aí ele vai propor. E aí nós chegamos no resultado-chave. Olha, eu vou propor um aumento do ticket médio de 20%. A partir daí, aí sim a gente vem e contrata o profissional de tarefas, que é o cara que ele vai olhar um, ele vai olhar o outro, porque eu sempre penso da seguinte forma, Rafael, que tem que não só haver um cuidado. Isso entra dentro de um contexto onde normalmente um profissional de tarefas ele olha para uma transformação digital e ele busca benchmarkings. Então ele busca ali procurar resultados e dados como o e-commerce no Brasil cresceu 30%. Beleza, maravilhoso. Mas e o e-commerce para supermercados? O dado já muda totalmente. E se muda esse dado, você segmenta. Se você mudou esse dado, você está mudando então o resultado que você vai propor também. E aí é onde muitas empresas aqui no Brasil, isso acontece muito no Brasil especificamente falando, sobre a frustração da gestão corporativa de uma empresa para com a transformação digital, ou seja, o projeto digital. Porque você tem ali às vezes uma equipe, um profissional que está engajando com o dado errado. E se você tem um profissional de resultados chaves, ele vai te trazer um foco, ele vai alcançar esse foco com base no que de fato a empresa e o setor vivem e de uma forma muito simples. Porque uma gestão frustrada, ela depois acaba optando por caminhos mais difíceis também e desacelerados para atingir um projeto digital novamente. Então, eu entendo que a contratação, ela chega a ser talvez o primeiro pilar a ser olhado, porque uma gestão frustrada dificilmente aposta numa transformação digital novamente, pelo menos a curto prazo, tá? Então, é algo que parte de um princípio muito simples, mas que pode atingir um contexto enorme, né? Que você está falando aí da empresa, você está falando de um projeto, você está falando de finanças socioeconômicas, apostas, né? Investimentos, retorno sobre investimento, e tudo isso está linkado sim a uma transformação digital. Hoje, nós temos dois benchmarks que eu particularmente sempre falo sobre eles, dois benchmarkings muito fortes sobre transformação digital. Um é o mercado americano. Os Estados Unidos, quando a gente fala sobre a transformação, talvez ele é o que ele está mais preparado, as empresas, para oferecer um conjunto da obra, ou seja, o setor de tecnologia, mais o setor de marketing, mais o setor de inovação. Então, tudo isso em um conjunto. Ele entrega isso muito bem, mas ele não entrega tão bem quando o assunto é nativo digital. E isso é a China. Cara, a gente tem que olhar para a China. A China está muito bem quando a gente fala de nativos digitais, porque as pessoas nascem com uma acessibilidade muito grande sobre o que é digital, sobre o uso de um smartphone, sobre a utilização de dados na vida, inclusive cotidiana, né? De você receber ofertas de um supermercado de uma forma muito simplista e muito assertiva na questão de dados e digitais. Então, é uma pessoa que ela é considerada nativa digital mesmo. E aí, obviamente, que uma transformação digital, o uso do digital fica mais fácil. Talvez a China não tenha atingido os critérios dos Estados Unidos, talvez por uma questão de investimento, porque os Estados Unidos, de fato, está muito preparado para isso. E eu vejo o Brasil chegando ali na cola, porque o Brasil tem muito potencial. Ele tem um potencial digital enorme e que independe de setores, classes sociais, que é uma coisa que tem que ser olhada, dados. Ele tem digamos assim, que as pessoas gostam disso. Só que quando a gente olha a realidade da pessoa, pode ser que a pessoa mais bem preparada, ou seja, a nativa digital, ela tem na região dela, geograficamente falando, mercados não tão preparados digitalmente falando. Enquanto nós às vezes temos empresas, supermercados muito bem preparados, só que em regiões onde
não tem tantos nativos digitais assim, porque nós vivemos num país que, economicamente falando, quantas classes sociais nós temos e como muda às vezes de um bairro para outro, uma cidade para outra. Então, eu entendo da seguinte forma, eu não vejo isso como negativo, eu vejo como um dado que ele enriquece muito o que será a transformação digital no Brasil quando ela de fato atingir uma maturidade. Porque para atingir essa maturidade aqui no Brasil, precisa de um trabalho muito bom. E quando nós atingirmos isso, significa que a transformação, o nativo, ou seja, o cliente, tá? O cliente, e de uma forma geral, essa comunicação entre eles, ela está muito bem alinhada e pelo contexto que nós vivemos. Gestão, investimento, se isso foi atingido é porque foi uma vitória, assim, enorme. Sim. E um último dado, assim, né, que é uma coisa que deve se preocupar também, não é somente o olhar para o cliente final. Uma transformação digital, ela começa dentro da empresa. Então, no uso dessa transformação digital entre setores e até, eu digo, numa questão de liberação de uso do digital entre até mesmo colaboradores. Muitas empresas, isso é comum em todos os setores, tá? Não é uma coisa supermercadista, é indústria, é tecnologia, é farmacêutico, é qualquer coisa do tipo. Você às vezes tem aquelas limitações de uso de um smartphone ou de tempo dentro da empresa, por exemplo. Só que você também está limitando ali um potencial, né? Um potencial de um nativo digital. E também você, às vezes, pode estar limitando até mesmo, vamos dizer assim, o cruzamento de dados, de tarefas, de atividades digitais entre funcionários de setores diferentes ou até mesmo do próprio setor. Então, quando você limita esse uso, entende-se que também a transformação digital interna, ela também vai ser um pouco mais desacelerada, ela vai ser mais vagarosa. E isso eu entendo que é um ponto que ele tem que estar extremamente bem feito. Eu acho que assim, é difícil você querer atingir me corrija se eu estiver errado, é difícil você atingir um cliente final se o seu colaborador não está bem engajado digitalmente falando. Claro. Não é mais ou menos isso? O que você acha? Faz muito sentido. Inclusive, uma coisa que eu penso, na verdade, eu concordo totalmente contigo nisso aí, e é pensar que, assim, você comentou muito, assim, de uma forma teórica, como que se faz a transformação digital nos mais diversos setores. Sim. E também como que ele não funciona se é que uma gestão é mal feita. Sim. Só que assim, qual você diria que é a maior barreira para aplicar a transformação digital em qualquer dos segmentos aqui no Brasil, em qualquer dos setores do Brasil? Você acha que tem um pouco a ver também com questão de cultura, fazendo o contraponto com a ideia do nativo digital que você comentou, talvez com gerações anteriores, da X para trás, por exemplo? Sim, nossa, na verdade isso eu acho que é a pergunta de ouro, na verdade, né? Eu acho que é aquela pergunta que todo mundo gostaria de ter a resposta já em ação, né? Rafael, assim, eu penso que você, na sua pergunta, você acabou dando a resposta. Cultura e gestão. Eu acho que são duas palavras mágicas. E um outro ponto que eu colocaria seria no preparo técnico dos profissionais para atender isso. Porque às vezes não, muitas vezes nós temos gestões que querem apostar, só que elas não sentem confiança em quem está preparado para oferecer esse projeto. Então, poxa, eu gostaria de ter a minha marca bem digitalmente, ou seja, fazer uma transformação digital nela. Mas quem fará essa transformação me traz confiança? E aí eu vou para o quarto ponto, né? Porque o meu terceiro ponto seria colocar aí a questão do preparo do colaborador, né? Mas o quarto ponto, que ele não depende de técnica ou coisa e tal, seria confiança. Eu acho que é uma palavra poderosíssima, principalmente dentro do varejo supermercadista. Então, cultura, gestão, preparo do colaborador para oferecer um projeto e a confiança, que aí vai ser
vai ser um bate-bola entre os dois, né? Entre Sim, gestão faz sentido, e né? colaborador. Então, Experimentação também, imagino. experimentação. Junto com esse último que você mencionou. Sim, porque É, muitas vezes nós temos aí exemplos, né, de marcas fazendo, por exemplo, eu vi que tem um supermercado que está fazendo uma transformação digital assim excelente. Vou fazer um benchmarking sobre ele. Maravilha. Mas o meu cliente, né, e aonde eu estou localizado é muito diferente daquele benchmarking que eu estou querendo propor para a minha empresa. Poxa, eu estou olhando uma empresa classe C que está muito bem, mas a minha é classe A. Será que aqui também vai funcionar? Então essa desconfiança que vai para confiança de novo, eu acho, né, e cultura também. Eu vou colocar uma quinta palavra para ficar aí o top 5. Maravilha. Tá? Que eu também acho que é aposta. Aposta? Aposta, cara, porque muitas vezes você não tem algo muito bem preparado, mas você aposta e sai fazendo. Você pode errar, mas você pode acertar e você pode acertar muito bem. Então, nessa questão de cultura, aí na cultura, tá? E aí isso independe de gestão, colaborador, eu acho que tem que ter ali aquele sentimento de aposta. Poxa, e se eu fizesse? Vamos tentar? Vamos fazer? Vamos ver o que acontece? Vamos começar, e aí é uma dica, tá? Vamos começar aos poucos, porque muitas agências para grandes empresas, médias, pequenas, independente do porte, oferecem o projeto, o todo do projeto, um projeto gigante, que inclui o e-commerce, o CRM, as redes sociais, a comunicação interna entre os colaboradores, um aplicativo específico para eles. E aí eu acho que que são tudo é feito de detalhes, né? Vamos começar devagar? Vamos começar pelo aplicativo entre os colaboradores? Deu certo? Ok. Começa da casa, né? Começa do interno. Exatamente. Como a gente constrói a casa? A gente não começa do telhado, a gente começa do piso. Então, vamos fazer aqui o primeiro tijolinho, aplicativo. Agora vamos para rede social. Deu certo? Agora vamos para e-commerce. Agora vamos para CRM. E não necessariamente nessa ordem, mas nesse estilo. Então eu acho que esse top 5 aí que nós falamos, né? Ficou aposta, confiança, cultura, gestão e a preparação técnica do colaborador para ter o entendimento e oferecer algo bom, né? Acho que ficaria esses top 5. Acho que tá bom, né? Esse top 5. Maravilha, perfeito. Sensacional. Responde um pouco da sua pergunta? Claramente. Super específico. Excelente. Tá maravilhoso. Excelente, maravilhoso. então. Felipe, muito obrigado pela participação. Foi um prazer te ter aqui no podcast. Esse foi o nosso episódio sobre transformação digital. Agora vocês já têm um norte de como que o negócio funciona em diversos setores no Brasil. E você pode acompanhar esse episódio no Spotify, no Deezer e também no YouTube. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado.